Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Rogério Pedro, como foi apresentado pelo André Fischer. Sou presidente e idealizador da ONG Eternamente Sou. Para quem não conhece, a Eternamente Sou ela é a primeira organização no Brasil com a temática de velhices LGBT. E o nosso objetivo é proporcionar a visibilidade para essa população. População essa que foi o grande responsável aí, né, por todo esse movimento, não somente aqui no Brasil, mas como fora do Brasil e tudo mais. Então, a gente, mais do que nunca, precisamos nos preocupar com esses e com o nosso futuro, né, garantir esses direitos e tudo mais. Eu tenho alguns convidados que fazem parte desse projeto, né, desde que iniciou em 2017, e eles vão estar aqui hoje à tarde e contar um pouco da experiência de vida deles e tudo mais, e eu espero que vocês possam ficar extremamente à vontade para fazer perguntas e participarem aí. Aproveito, então, para convidar vocês a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho através do nosso site, www.eternamenteSou.org, e também as nossas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram. E gostaria de convidar aqui, para compor esse bate-papo, o antropólogo Carlos Eduardo Rene. Bom, boa tarde a todas e a todos. É uma alegria, muito bom poder estar aqui discutindo esse tema tão importante, um tema emergente que está cada vez mais surgindo na pauta dos jornais, das TVs. A gente tem visto um interesse crescente nesse debate, pensando também propriamente no envelhecimento populacional no Brasil, né, e pensando que em 20 e poucos anos a gente vai ter uma população, uma mudança na pirâmide etária do país, e a gente tem que pensar que uma porcentagem dessa população envelhecida é uma porcentagem de pessoas que se reivindicam ou se compreendem ou são compreendidas como LGBT e mais, né? Então uma categoria aberta aí de múltiplas identidades. Bom, o campo que reflete, pensa sobre envelhecimento e velhice de pessoas LGBT e mais é um campo já bastante antigo, já tem 50 anos de publicações e pesquisas sobre o tema na América do Norte. E na América do Sul, no Brasil, a gente tem tido, no mínimo desde 2004, esse interesse acadêmico de pesquisas. E agora, mais recentemente, a gente teve a fundação da Eternamente Sou, que é uma ONG voltada especificamente para atuar com pessoas LGBT na velhice, na maturidade. E então a gente tem visto esse desenvolvimento também no Brasil. Só para vocês terem uma noção, isso tem acontecido também na Argentina, né? Existem ONGs e instituições voltadas para esse público. No México, no Peru, por exemplo, em Madrid, agora em dezembro, vai abrir a primeira instituição voltada, eles chamam de Asilo para Jubilados LGTB, e que é para voltar para uma instituição de longa permanência voltada para idosos LGBT. Em Paris, houve agora há poucos meses a inauguração de uma instituição chamada Grey Power. E nos Estados Unidos já existem instituições. A primeira conhecida foi fundada em 1978, chamada SAGE, Services and Advocacy for LGBT Elders, né, serviços de advocacia para idosos LGBT. Em São Francisco existe uma chamada Open House desde o começo dos anos 90. Então a gente tem visto uma expansão discursiva e de práticas de gestão e ONGs variadas atuando nesse público. E no Brasil a gente tem visto isso se adensar agora mais recentemente. Mas enfim, só uma breve introdução. E eu gostaria de chamar aqui também para conversar com a gente e também abrir espaço para quem estiver na plateia, se houver alguém interessado também em se juntar a nós aqui para falar sobre a sua experiência também nessa chave de pensar em envelhecimentos e população LGBTI+. Fiquem à vontade também, tá? Fiquem à vontade para se propor, quem tiver interesse a se juntar aqui conosco. Mas eu quero chamar aqui para a mesa, então, a Dora Codinhola, né, que é professora aposentada, ela é lésbica e ativista dos direitos da mulher lésbica e idosa e participante do coral, das palestras e das demais atividades da Eternamente Sou. Então, palmas para a Cora. Obrigado, Cora. Gostaria de chamar também a Ana Beatriz Ruppelt, militante da causa LGBTI+, em especial da causa trans, a coordenadora estadual da Aliança Nacional LGBTI, conselheira do Centro de Referência e Treinamento DST AIDS-SP, formada em Direito pela Unip. Palmas para a Ana Beatriz. Obrigado, Ana. E também gostaria de chamar aqui para se juntar com a gente o Marcos Dupin, enfermeiro aposentado, ativista dos direitos da pessoa idosa LGBT, também integrante da Eternamente Sou. Então, obrigado também, Marcos. Um prazer. Bom,
A ideia, o que a gente tinha pensado inicialmente, é abrir espaço para cada um e cada uma das convidadas para falar um pouco sobre as suas experiências, sobre esse tema dos envelhecimentos LGBTI+, falar sobre as suas próprias trajetórias, as suas experiências, os desafios e as oportunidades que surgem com o envelhecimento, sendo uma pessoa, enfim, lésbica, trans, gay, no contemporâneo. Então, bom, eu vou passar a palavra, a ideia é cerca de uns 15 minutos, mais ou menos, né, com uma margenzinha de manobra, para a gente poder deixar espaço para a plateia também fazer perguntas, comentários e tudo mais. Então, gostaria de agradecer também, né, enfim, ao Rogério pelo convite, né, por ter me convidado para estar aqui na mesa também. Eu que tenho pesquisado esse tema já há quase 10 anos. E vou passar a palavra, então, para quem gostaria de começar? Bom, então, acho que talvez, Dora, vou passar a palavra para a Dora aqui, então... Obrigado. Que ele ficou um pouco perturbado, porque eu disse, eu não quero ser a primeira, não. Mas, bom, sou lésbica e para sair do armário não foi fácil, não. Por quê? Porque no ano 72 eu me caso, já grávida, que também naquela época... você casar grávida já era uma discriminação. E ainda por cima, eu fiquei grávida virgem. Depois de 3 meses que eu fiquei sabendo que eu estava grávida da minha filha, Valéria, e que já causou um grande problema, né? Porque eu tinha que esconder a barriga para o casamento, para não aparecer que eu estava grávida, porque já estava quase com 4 meses. E também não adiantava ficar mentindo, porque em março eu ganho, né? Então, eu casei em outubro e em março eu ganho a Valéria. E foi assim, um casamento de 10 anos, maravilhoso. Eu não posso reclamar, um marido bom, né? Maravilhoso. Mas eu senti que eu já não estava mais amando. E que nos meus pensamentos, eu estava sempre pensando em uma mulher. E eu não estava entendendo, tanto que eu fui conversar com a psicóloga, o que estava acontecendo. E, mais ou menos em 83, eu me separo, e logo, não passou muitos meses, eu tive a primeira companheira. E nessa de eu ter essa companheira, também era uma época que nós estávamos se apresentando, a gente não via. Inclusive, no Chacrinha, estava já cantando Maria Sapatão, e aí eu ficava mais envergonhada. Será que eu sou sapatão? Ai, que nome feio, que nome esquisito. Eu não gostava nem de cantar essa música, porque eu sentia assim, mal. Eu não sou sapatão, eu sou uma mulher que gosta de outra mulher, e que eu amo. E antes de eu ter esse relacionamento, eu tinha uma amiga, muito amiga, hoje falecida, ela já estava com uma moça e ela fazia um trabalho muito grande com as mulheres. Inclusive, ela trabalhou na Câmara Municipal, ela fazia parte do 8 de março, Cidinha Copicap, uma grande amiga. E assim, ela nunca falou, olha, você também tem que gostar de mulher, mas isso já foi me abrindo, né? E mesmo eu casada, ela me levou numa boate de lésbicas, agora esqueci o nome, que ali na Rua Santo Antônio, eu não tenho mais. Esses dias nós estávamos comentando. Não, Ferros Bar eu também fui, mas um outro que tinha ali na Rua Santo Antônio, que na parte de cima eram músicas assim, cantadas, MPB, e embaixo era mais assim, músicas eletrônicas, né? Agora esqueci o nome. E eu fiquei com meus olhinhos compridos, porque eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se meu marido souber que eu estou aqui, hein? Mas já estava dentro de mim. Então, voltando, né, a esse relacionamento de 3 anos, aí eu comentei com a minha filha, que eu gostava de uma mulher. De um lado, ela entendeu, mas, de um outro lado, teve a disputa, né? A outra pessoa tinha uma disputa de eu não ficar muito ao lado da minha filha. E como eu estava tão apaixonada, eu era tudo novo, maravilhoso, então eu fiquei mais ao lado dela do que da minha filha. E, ao mesmo tempo,
tinha aquela coisa, né, de eu não sair do armário. Não sair. Acabamos o relacionamento, tive um outro, que foi de 12 anos, mas também não comentava. As pessoas percebiam, porque onde estava uma, estava a outra. De manhã, de tarde, à noite. Mas eu não comentava. Você imagina, eu professora, PEB 1, o que não parece, mas é uma classe que discrimina muito, viu? Eu briguei muito com alguns professores, apesar de eu não falar que eu era, mas devido ao que a gente sabe quando nós temos alunos, que já é mais afeminado, ele é a maneira de falar, de brincar. E eu, então, eu defendia, dizia, não, não é assim, porque ria. Olha, nossa, uma bichinha, não sei, eu ficava puta da vida. Desculpa. Eu sou um pouquinho assim, bem. Mas, bom, aí foi que eu conheci, acabou esse relacionamento, não, obrigada. E conheci outra que foi o amor da minha vida. E até me surpreendi esses dias, que interessante, né? Que eu divorciada, e eu sempre escrevi em todos os documentos divorciada. E aí eu peguei um contrato essa semana passada, e estava assim, viúva. Eu disse, viúva? Mas eu sou divorciada, porque a minha companheira faleceu, e nós fizemos união estável, e inclusive eu recebo a pensão dela, mas eu nunca tinha percebido ser viúva. E me bateu assim um medo de dizer essa palavra tão pesada. Já basta que eu estava de luto por 4 anos, ela faleceu em 2014. Aí que eu comecei a sair do armário. Olha só quanto tempo. Por eu me vestir mais feminina, conversar, e quando alguém brincava, você tem namorado? Eu me calava. Eu não falava nem que tinha, que não tinha. E a Silvia, já ao contrário, ela me apresentava como uma companheira, ela era coordenadora de uma escola, e ela falava muito de mim, e eu fui crescendo com isso. E aí, após isso, o falecimento dela, que foi muito de repente, teve um AVC hemorrágico na escola, foi muito, muito assim, eu tive que ser responsável de tudo. O enterro, aí depois atrás das coisas que eu tinha direito, mas eu não estava nem imaginando isso. E aí, lá na escola, que eu lecionei, porque eu estava em outra escola como diretora na outra escola, e aí foram ao enterro e todos viram, porque eu falei muitas coisas lindas para ela lá no enterro, lá no caixão, né? Na hora que estávamos todos lá. E aí não tinha como, e eu não estava mais preocupada com isso. Então, por que essa dificuldade que nós temos? A discriminação, preconceito, principalmente quando você vai ficando idosa. Eu não sou mais uma criança. Eu passo por todas as etapas, como todos nós passamos, e a gente vê que parece que velho não tem mais que amar, que velho não tem que mais amar uma mulher. E quando eu estou participando do Eternamente Sou, vocês vão ver que é jovem o Rogério, Cadu e os outros, e que nos recebem muito bem, nos respeita, faz questão da gente participar, faz questão da gente... Por quê? Porque essa é o principal projeto da ONG.
do envelhecimento LGBTI, porque ninguém presta atenção. Enquanto nós somos jovens, vamos sim, está certo, naquele momento vamos, mas e quando nós chegarmos aos 50, 60? Como a gente vê muitos casos de que as pessoas afastam, percebem que nós somos com doença. E a gente quer dizer, eu não sou doente, e pior, eu já estou amando novamente. Eu estou amando novamente. Pena que mora longe, mas eu estou, quase não vejo, em Marília, você imagina, mas não importa. Nós temos a comunicação melhor do que nunca, né? Que antes não, né? Nem telefone eu tive muito tempo. Então, eu quero dar esse depoimento. Sou idosa, lésbica e feliz. Mesmo passando por... Eu passei, gente, porque vocês imaginam, em 83, a primeira mulher, como que estava aquela época? Discriminação, tanto para os gays, lésbica, porque a lésbica chamava de sapatão. Os gays, ou viado ou bicha. Porque eu também não gosto disso. Eu acho assim, não é viado, não é bicha. Ele é homossexual, ele é um gay. E que ama, tem um coração, é feliz. E se é infeliz lá no seu relacionamento, é problema deles também. Como eu fui também, o problema é meu. Eu não posso ficar levando, que a gente às vezes, é a mesma coisa de casais héteros, que também casam e não são felizes. Só que nós já temos um fardo atrás de que é estampado. De você é lésbica, aí já te olho. Olha, muitos amigos depois eu me percebi que afastaram, com medo que eu ia pegar a mulher dele. Então, é assim. Eu tenho um coração, e meu coração vai bater. Se tiver gostoso também, né, um beijo, um abraço, se quiser, e eu tiver tesão, por que não? Mas vai depender do clima. Mas não é assim, da gente ficar pegando qualquer um, sem por interesse. Mas dizer a vocês que meu propósito aqui de falar, mais uma vez eu vou dizer, sou lésbica, idosa e feliz, pela minha escolha e saí do armário, muito feliz. Então, hoje eu não tenho vergonha de nada mais, de nada, nada. O que eu tive vergonha antes, hoje, até nua, eu posso, se quiser, tire foto. Não tenho mais vergonha, porque o que tenho é dentro da minha alma, do meu coração, amar e ser feliz. Obrigada. Ana, então, fica à vontade. Boa tarde a todas e todos, plateia, a mesa aqui. Meu nome é Ana Beatriz, tenho 63 anos, nasci e fui criada aqui em São Paulo, sou neta de alemães, nasci aqui no bairro do Brooklyn, vivi ali até os 20 e poucos anos e nunca mudei de São Paulo. Hoje moro na Grande São Paulo, mas sou bacharel em Direito, tenho um site na internet, faço captação de serviços. E eu me identifiquei, desde pequeno, como uma pessoa diferente, mas não sabia o que era. E a partir de um certo momento, minha irmã ganhava bonecas e eu não. Minha mãe me deu uma, mas eu queria outras. Isso virou um dilema, porque eu também olhava o corpo da minha irmã e não era um corpo igual ao meu. E, ao mesmo tempo, eu também não gostava do meu corpo. Isso foi me deixando de uma maneira angustiada. E a partir de 13 anos de idade, para 14, conheci drogas, conheci maconha, e fiquei usando até por volta dos meus 35 para 40 anos. Tenho 63 anos hoje. Daqui a 10 dias estou fazendo aniversário. E
dessa minha evolução do uso de drogas, eu via que aquilo me deixava feliz, porque não me deixava meu lado gay, meu lado homossexual sair para fora. Ele ficava encruado, não conseguia demonstrar isso. E só que eu também fui me envolvendo cada vez mais com drogas, cada vez mais. Minha vantagem, graças a Deus, que não tinha crack, mas eu conheci cocaína de boa qualidade, LSD de boa qualidade, anfetaminas muitas, e isso me deixou com alguns neurônios a menos, mas até aí consegui sobreviver também. Mas, para sobreviver ao mundo das drogas, me envolvi em tráfico. E a consequência não foi outra. Fui presa, foi o primeiro flagrante da Lei Federal 6368, que modificou o tráfico de drogas no Brasil. E eu tirei umas férias de 65 dias na casa de detenção do Pavilhão 9, onde que eu fui estuprada 2 vezes coletivamente. A primeira vez por cerca de 5 pessoas, na outra por volta de 6 pessoas, em um ambiente onde que tinha mais 15 pessoas. Todo mundo olhando eu sendo estuprado e ninguém fazendo nada. Isso me traumatizou minha vida até hoje. E eu consegui superar isso a partir de um certo momento, depois de na realidade, foram 3 tentativas de suicídio nos últimos 5 anos, 4 anos. E eu comecei a fazer tratamento psicológico e psiquiátrico para poder tentar encarar melhor a vida nesse sentido. Bom, ao sair, já que os juízes não sabiam lidar com essa situação de uma lei nova, a quantidade de drogas que me foi apreendida, eu saí e conheci, eu já conheci uma moça que frequentava a minha residência atrás de drogas e minha família me impôs uma certa condição de relacionamento. E eu comecei a me relacionar com ela. Ser gay não quer dizer que eu não tenha esperma de qualidade para que eu possa fazer um filho. Eu tive uma filha. Ela é casada, não tem filhos, mas me separei da mãe logo em seguida, com cerca de 1 ano. Naquele mesmo ano, eu conheci uma moça. Casualmente, ela me convidou para passar o Natal na casa dela. Eu conhecia toda a família. O tio dela era meu fornecedor de drogas. Eu conhecia todo mundo. Avô, avó, tios, primos, eu não conhecia aquele núcleo da família. E a gente foi se relacionando como amigos até o momento que... Você é meu namorado? Você vem todo dia na minha casa? Não sei, vamos, vai. Eu estava numa situação sem saber para onde que eu ia correr. E ficamos juntas. Ela sempre me achou diferente, sempre me viu diferente, meu comportamento, meus gestos, minha maneira de vestir, mas sempre me aceitou. Tivemos 3 filhos. Tenho 4 netos e vivo com ela até hoje. A partir dos meus 30 anos, eu quis me separar dela. E ela não aceitava de maneira alguma, achando que era alguma outra mulher. Eu falava que não, então era homem. Eu falei que não, mas eu queria ter a minha identidade. Porque eu já não aguentava mais viver dentro do meu armário. E qual era o meu armário? Eu poder sair na rua, ter meu corpo, usar as roupas que eu queria, me apresentar como eu me apresento hoje, fazer o que eu gosto. E ela nunca deixou. Aquilo foi até o momento que realmente não deu mais jeito e nós fizemos um acordo e estamos juntas até hoje. Já tem cerca de quase 40 anos. E meus filhos, a princípio, tomaram um pequeno susto, mas como eles já viram que eu já tinha um comportamento diferente, mas eu nunca tive um comportamento com nenhum homem. Né? Amizades, muitas, com mulheres, homens, travestis, gays. Então, para eles, era normal minhas amizades. Mas como eles nunca me viram com ninguém, sempre com a mãe, foi fácil eles me aceitarem. E eles me aceitam hoje numa situação de uma família diferente, que é muito difícil ser encontrada uma transexual, uma mulher transexual, que eu me identifico como lésbica, tendo meus filhos, meus netos, e as pessoas indagam, mas você ainda faz sexo com ela? Sim, fazemos, porque nós temos um relacionamento lésbico.
Ah, mas você é uma mulher trans, seu pênis não funciona? Não muito, por quê? Realmente, em função de terapia hormonal de muitos anos, né, você tem um problema sério de castração química. Né, uma castração química violenta, para você ter as transformações que você deseja para o seu corpo. E com isso, né, após as minhas tentativas de suicídios, que eu comecei a ter um acompanhamento, eu vi a possibilidade de poder transmitir e trazer a outras pessoas alguns conhecimentos que eu tive ao longo da minha vida. E eu faço algumas palestras para gestores de OSS, onde que eu tento trazer para eles o conhecimento de o que é um atendimento humanizado, o que é um atendimento que você chegue num ambiente de saúde e você consiga ter lá, naquele local, o seu respeito pela tua identidade de gênero, que você possa ter ali o seu respeito como pessoa pagadora de impostos, independente se eu me identifico como lésbica, como eu me identifico como uma mulher trans, sabe? Então, a humanização é um acolhimento que deve ser feito nos ambientes de saúde, é a hora que eu trago essas informações para essas pessoas. Por quê? Hoje eu tenho 63. Daqui a 5 anos, eu não sei se eu estarei viva ainda. Mas a quantidade de pessoas LGBTs que hoje se identificam dessa maneira cresceu muito, porque a mídia conseguiu mostrar para o resto da população que ter uma opção de gênero diferente ou uma opção de sexualidade diferente não significa que a pessoa seja ruim, seja má. Hoje, nós conseguimos encontrar na academia, né, nas universidades, nas faculdades, uma quantidade enorme de pessoas com pós-graduação, com mestrado, né? Tanto que agora, hoje teve um evento de manhã cedo, no Salão de Convenções da Rebouças, onde que a Alicia, ela está apresentando, não lá, mas ela é uma pessoa que trabalha junto ao Ministério da Saúde, uma mulher trans, e essa semana ela vai estar apresentando o trabalho de mestrado em farmacologia, né? Então, são pessoas que hoje nós temos um grau de reconhecimento que essas pessoas realmente foram. Haver prostituição de pessoas trans existe, mas não é mais tanto quanto era antes. O que nós precisamos é o reconhecimento de emprego, o reconhecimento de que as pessoas nos tratem de uma maneira correta. Nós saímos de dentro de casa para comprar o pão na padaria com dinheiro suado, com dinheiro trabalhado. Então, o que nós precisamos simplesmente é respeito, união, inclusive, de todas as pessoas héteros normativos, para que tenhamos uma nova visão da vida. Uma vida de respeito, de dignidade, onde que o SUS ele deve ser aprimorado, porque nós dependemos do SUS. Quantas pessoas conseguem pagar um convênio? Então, o SUS, para nós trans, é a porta de entrada para que nós possamos fazer nossas terapias hormonais, cuidar da nossa saúde. Eu sou portadora de vírus da hepatite C. O meu tratamento custou, agora em 1916, por volta de R$320 mil pagos pelo SUS. Eu fui da terceira leva da compra desses remédios novos. E se eu não tivesse o SUS, como estaria meu fígado hoje? Quer dizer, eu tenho danos ocasionados pelo vírus, mas eu não sou uma exportadora transmissora, né? O vírus eu ainda tenho, ele está lá quietinho, né? Ele está morto, mas ele está lá, quietinho, né? Na hora que eu faço meus exames, ele aparece. Sou obrigada a fazer vários exames anuais para saber até onde que eu possa
da situação que meu filho se transformou ou para um transplante ou para um câncer, né? Porque ele ele já tem cirrose, né, em F4, que é o máximo que possa ter, e a fibrose em F3 é o máximo que possa ter. Então, se não é o SUS, se não é o acolhimento que eu tenho nesses ambientes, se não é a humanização que essas pessoas têm, como que nós vamos viver, ainda mais nós que temos uma certa idade? Isso compete a vocês também, que são jovens, a olhar para isso, porque, afinal de contas, daqui a 7 anos, eu não sei se estou viva, mas vocês vão estar vivos. Vocês vão estar vivos daqui a 20 anos com a minha idade, 30 anos com a minha idade. Era o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Agradeço a organização, né? Eternamente Sou, a presença do Rogério. Ele é uma pessoa que conseguiu fazer hoje um evento muito grande dentro dessa ONG que ele criou, em trazer para as pessoas que não conhecem a nossa vivência de mais idade quem nós somos. Agradeço. Obrigado, Dora. Obrigado, Ana Beatriz. Então, a gente vai ouvir agora também um pouquinho o Marcos, né? Fica à vontade, Marcos. Boa tarde para todos, para todas. Boa tarde para a mesa. Rogério, Cadu, Dora e Ana. Assim como Dora e a Ana, eu venho da mesma geração, né? E eu me lembro que não se falava muito de gay, até falava de lésbica. E eu me lembro que frequentava uma senhora na minha casa que era amiga da minha mãe, das minhas tias, e essa senhora era lésbica, porque ela já é falecida. E havia um evento do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, que na época chamava Baile dos Enxutos. E que nesse baile, na época falava-se travesti, né? Se apresentavam, faziam shows no carnaval. E esse evento era muito disputado pelas famílias. E as famílias ficavam em polvorosa para ir, né, nesse baile. E às vezes eu tinha vontade de ir, porque eu sempre me vi diferente dos meus primos, né? Não gostava de me misturar com os garotos, porque eu achava os garotos da minha idade burros. Gostava de ficar misturado com as meninas, que eu achava as meninas mais inteligentes. E eu fui uma criança que fui criado sem limite. Eu podia fazer tudo o que eu quisesse. Ninguém me dava limite. Então eu fazia realmente, né? E eu me sentia diferente, né? Tanto que eu via de vez em quando um ou outro falar: ele é mulherzinha, ele é viadinho, né? E às vezes eu passava na rua, né? Os garotos ficavam me chamando de Rosinha, Rosinha e outras coisas mais. E com isso eu fui crescendo, sem entender nada. E quando estava para completar 20 e poucos anos, conheci a mãe do meu filho, né? E nasceu meu filho, que hoje está com 38 anos. Então, nesses anos todos, eu estou com 61, eu praticamente vivi dentro do armário, né? Entrava, saía, entrava, saía, entrava, saía, entrava, saía, e sem entender muito bem, né? Frequentei algumas terapias, né, para poder entender, né, quem é esse Marcos. E com o tempo foi passando, eu fui envelhecendo. Não me afirmava com ninguém, com nenhuma relação, porque eu, ao mesmo tempo que eu olhava para um homem, eu sentia atração, ao mesmo tempo que eu olhava para uma mulher, eu sentia atração pela mulher. E dentro do movimento LGBT, da época, eles falavam assim: você não sabe o que você quer, você está em cima do muro. Mas eu, como nunca ligava, né, ninguém pagava minhas contas no fim do mês, eu não ligava muito. E quando eu resolvi vir para São Paulo, por uma questão de problema de saúde, aqui em São Paulo, de fato, eu resolvi sair do armário, né? E foi através da ONG Eternamente Somos que eu consegui essa liberdade, né? E foi através deles que eu consegui tacar fogo no meu armário. Agora não tem mais como entrar. Mesmo que eu queira, não tem mais. E eu comecei a entender, em poucos meses, essa minha identidade, né? Foi até uma coisa que a doutora Edith Modesto falou, né, sobre essa questão de
de gênero, né, que começou a despertar algumas coisas dentro de mim. Aí eu falei assim, por que eu tenho que ser assim 100%, ou ser assado 100%? Eu resolvi ser aquilo que eu quiser. Não que eu vá sair por aí, né, porque às vezes as pessoas têm a ideia de nós, LGBT, somos igual cachorro, né, sai com todo mundo. E eu resolvi, falei assim, não, eu vou realmente escolher. Tá, e estou aqui. Eu tenho um companheiro, que eu até brinco, digo assim, é meu ex, meu atual, meu futuro. Ele está lá no Rio de Janeiro, nós temos uma união estável. E com isso, né, agora eu ganhei outros adjetivos, né? Antes eu era o viadinho, a mulherzinha, como meu pai me chamava, né? Hoje eu sou o velho safado, né? O velho que fica, enfim, o velho safado, né? E eu vejo que em muitas vertentes por aí as pessoas, o Brasil está envelhecendo, né? E o que acontece, né? Tem muita gente que não gosta muito de falar sobre isso, né? Ninguém quer saber se está envelhecendo, porque tem aquele estereótipo, né? O velhinho, cheio de doença, cheio de mazelas, né? E eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Eu tenho uma série de doenças, que eu não vou agora tocar nesse assunto, mas eu não me sinto doente, né? Inclusive, uma dessas doenças mexeu muito com a minha questão sexual, em que eu tive que fazer uma escolha. E nessa escolha eu poderia ter até feito uma série de mudanças. Mas aí eu me vi, né, diante dessa escolha, eu falei assim, caramba, eu sou um homem gay e que sinto desejos. Posso ser feminino, mas isso não quer dizer que eu seja afeminado. Nem que admiro a mulher, mas eu não quero ser uma mulher. Eu me sinto bem sendo homem. E assim eu estou nessa minha jornada. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, né, jovens, adultos, né, não tenham medo de ser livres. Façam suas escolhas, mas saibam que cada escolha que a gente faz, a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. E saber que a nossa liberdade, a nossa escolha, termina onde começa a do outro. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Obrigado, hein? Obrigado, Marcos, também. Bom, a gente pôde acompanhar aqui 3 narrativas muito interessantes, né? Muito ricas para a gente pensar sobre várias questões, né? Mas, sobretudo, para a gente pensar nessa chave do envelhecimento e diversidade sexual e de gênero no contemporâneo aqui do Brasil. Bom, a ideia era a gente ouvir, né, as 3 exposições e abrir espaço para perguntas, para comentários, né, para, enfim, se alguém quiser falar também sobre a sua própria trajetória, narrar alguma questão, então, enfim, a gente abre espaço para a plateia poder se manifestar, perguntar e tudo mais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? É um privilégio poder estar aqui escutando a história de vocês. Eu queria muito agradecer pela coragem de vocês seguirem até aqui, estarem aqui contando essa história para a gente. Gerações mudam, mas tem coisas humanas que se repetem, não é mesmo? E quem sou eu para poder... Eu falei, será que eu faço uma pergunta, né? Eu não vivi metade das coisas e ao mesmo tempo sinto que vivi tantas coisas parecidas com o que vocês viveram, né? Por ser gay, por ter vivido uma infância difícil e de exclusão, uma série de coisas. A minha pergunta é, quando eu vejo hoje essa geração gay mais nova, essa geração LGBTI mais nova, a gente tem queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, essa questão da autoimagem, né? Hoje eu estava falando com a minha terapeuta e falava justamente sobre isso, né? Que nós que temos essa identidade diferente da heteronormatividade, a gente vive muito em função da imagem que a gente passa para os outros, de ser mais perfeito, de ser mais competente, de ser mais bonito, o quanto puder ser, de se manter mais jovem, o quanto puder se manter, para que a gente não seja rejeitado, né? E vocês cruzaram essa linha, né? E queria que vocês comentassem como que é para vocês viverem com a imagem de vocês hoje, tendo atravessado essa linha. Qual é seu nome? Rafael, o que eu posso dizer
É assim, né? Eu não vou falar muito, né? Todos nós três aqui viemos de uma geração assim, né? Nós passamos pela repressão militar, e passamos por um período que homem tem que ser homem, né? Mulher tem que ser mulher. E eu venho de uma geração em que eu me lembro que era muito focado essa questão do exterior, do externo, do belo, do se você ser bonito, se você ter um bom corpo, coisa que a gente exportava dos Estados Unidos. O nosso modelo de homossexualidade, durante muito tempo, foi o público americano. Então, nós tínhamos muito isso. E isso está muito forte dentro de diversas gerações. Não é só na geração de agora. Na minha geração, quando eu era mais novo, isso era muito forte. Tanto que eu nunca liguei para ter corpo malhado, eu sou preguiçoso, né? Então, eu nunca liguei. Então, eu nunca fui o eleito, né? Eu nunca fui de arranjar, ter grandes partidos, de conseguir chegar numa balada e conseguir alguém. E muitas das vezes eu entrava e saía sozinho. Então, isso é uma coisa que só com o tempo, né? Porque nós homens, independente de ser hétero ou homossexual, nós somos muito visuais, né? Então, vai pelo visual, né? Então, uma questão muito nossa. E isso é uma coisa que vai necessitar muita luta, né? Muita conscientização, né? Não é porque eu tenho um corpo malhado que eu sou o tal, não é porque eu sou o gordinho que eu sou o menos. Você está entendendo? Não sei se eu respondi isso para você. Rafael, eu vejo pelo lado trans uma cultura do corpo feminino, da obtenção da feminilidade corporal, a busca desse perfil. E essas pessoas, elas estão se drogando de uma forma tão violenta, porque o governo, ele não nos dá atendimento. E, como eu falo, o governo é a esfera estadual e a municipal, não tem acompanhamento endócrino para que nós possamos utilizarmos as drogas necessárias em volume e tempo. Isso para os homens trans também. Então, isso nos dá um problema interno de saúde muito grave. Muito, muito. Ele dá tanto na hipófise, dá na tireoide, dá no fígado, dá no baço, pode dar derrames, infartos. E você também acaba tendo, dentro do movimento das pessoas trans ou travestis, que quer ter um corpo melhor, mais apresentável, e então acaba se recorrendo a PMMA, que são drogas injetáveis, para moldar o corpo. Isso é um outro veneno que precisa ser muito debatido com a sociedade e com as pessoas, tanto as pessoas héteros, as mulheres héteros, né, também tem ido muito atrás de buscar essa perfeição de uma forma artificial. Então, eu vejo que essa cultura de corpo, tá, ela nos traz uma alegria de nós olharmos no espelho e falarmos, legal, ficou ótimo, maravilhoso, mas e por dentro e durante quanto tempo? Então, eu vejo dessa maneira. Então, você ter uma certa calvície, biologicamente, eu vou ter, a não ser que eu faça um transplante, talvez. Mas se eu tivesse, talvez, cuidado da quantidade da minha testosterona ao longo da minha vida, eu não teria uma certa calvície, né? E assim sucessivamente outros grupos que têm esses problemas de saúde, que agora, com a nossa idade, é que eles vão se apresentando cada vez mais. Então, o nosso corpo, nós olhamos para eles, né, tantas pessoas héteros também, que começam a ver onde que está a nossa beleza. Nossa beleza está interna ou externa? Ela está na hora que nós olhamos para o espelho e olhamos e falamos, nossa, eu estou legal, eu sou essa pessoa bacana que está aqui no espelho. Ou eu olho para o espelho e vejo o meu corpo, que eu tenho varizes, que eu estou um pouco mais fora de peso. Onde que está a nossa beleza? A nossa beleza tem que estar interna, tem que estar no nosso coração, nas nossas atitudes que nós fazemos diariamente ao próximo.
estender a mão, sabe? Dar um sorriso ao próximo quando a gente passa na rua, cumprimentar as pessoas. Está todo mundo perdendo esse sentido, que a gente se olha na rua, todo mundo parece que estão correndo contra o relógio, de uma maneira que todo mundo é nosso inimigo. Ninguém é nosso inimigo. Se for assim, acabou o mundo. Eu vou falar assim. Eu custei para sair do armário sendo lésbica. E também custei para sair do armário para ser idosa. Eu sou vaidosa. E vai transformando o corpo. O rosto, você vai olhando os seios, vai juntando tudo, né? E então, fazer de conta, se eu não vou olhar no espelho para não me ver. Mas tem essa transformação. Tem todos os métodos aí, né? Ah, se eu quiser, vai lá, estica. Aí, quando eu vejo alguns artistas quase nem falando, porque estica a boca, estica isso, estica aquele coisa. Aí eu falo, eu acho que vou ser eu mesma. Como que eu nem tenho dinheiro para tudo isso, né? Porque precisa ter grana, né? A imagem da gente é no dia a dia. E não é fácil. Eu vou falar para você, não é. Que eu tiro por mim, eu olhar no espelho. Né? Que começam as gordurinhas. Aí eu vou na academia, tudo, mas eu posso meia hora, que era para fazer 1, 2, porque tem preguiça. Vamos fazer caminhada, 20 minutos, aquela coisa toda. Minha saúde não é ruim, então eu tenho que assim, me olhar mesmo. Mas eu gosto de estar bonita, eu gosto de tudo que é lindo, e eu quero continuar até o final. Não faz mal das rugas, não faz mal, não tem mais a cintura. Eu tinha falado essa semana, eu não vou contar o porquê, que eu tinha um corpo muito bonito, muito bonito. E eu olhar no espelho, nossa, aquele, né? Que eu tenho pode falar bunda, né? É que eu sou bem assim, sabe? Bem assim, avantajada, minha cinturinha, e depois agora, ainda tem a bunda, mas em compensação, a cintura já não foi mais, já não tem mais aquela cintura, aquela coisa, mas a imagem, eu sei que muito isso, e aí os jovens hoje, eu vejo assim, só tem uma coisa, eu não vejo muita preocupação. Eu vejo assim, eu digo naquela época, eu já desde pedida, sempre ajeitada. Hoje eu vejo, o jovem põe um tênis quase rasgado, e ele está lindo, e ele está se sentindo bem, ele está maravilhoso, está com o cabelo, né? Porque eu falo assim, me perguntam se eu sou branca, parda ou negra. Eu falei, que cor que é pardo? Eu nunca vi, a cor parda é quase marrom. Então, eu me vejo negra. Aí você estica o cabelo, porque o meu cabelo não é esticado assim, não. Ele é de afro mesmo. Mas tem tudo isso também, vai de cada pessoa. E também essa imagem, né, de que ter os cuidados, eu acho assim, cuidado na saúde. Porque se você estica demais, você vai fazer isso, as drogas e tudo, isso também prejudica para mais tarde. Não sei se eu falei, foi dentro daquilo que você quis, mas quando eu coloquei, porque eu não tinha comentado isso, que eu também sou muito vaidosa, e olha, chegar, tanto que, se vocês repararam, eu não falei minha idade. Não que eu escondo, mas eu falo baixinho, como? Aí eu falei, que desgrama, ainda por cima, é surdo? Ai, que se eu tiver 90 anos, chegar assim, eu vou ficar linda e maravilhosa. Nesses anos todos eu descobri uma coisa. Se eu tiver cuidado do meu corpo, vou cuidar por questão não de estética, mas de bem-estar. É o que eu tenho que dizer a todos vocês. Cuida do corpo, cuida por bem-estar. Por estética, tá, mas nunca exagerado. Nada exagerado, nem bem-estar exagerado, nem estética exagerada. Tudo com um certo equilíbrio. Independente se é gordo, magro, alto, baixo. Tá? Ok, obrigado, gente, pelas respostas. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta?
Tem uma aqui na frente. Obrigado, Rogério. Depois eu quero fazer uma pergunta também. Acho que você faz primeiro, eu faço junto para... Mais alguém, gente? A gente podia fazer uma rodada. Tem mais um aqui do meu lado também. Perfeito. Então vocês fazem, depois eu faço também. Perdeu a timidez já, né? Boa tarde, meu nome é Regina. Como o Rafael trouxe, eu acho que somos privilegiados de estar aqui nesse momento, nesse Brasil, compartilhando essas histórias e ouvindo vocês. Chega, a gente fica tipo, eu vou falar o quê? Eu vou perguntar o quê? Vou ficar aqui quietinha, né? Mas, enfim, obrigada. E eu tenho me dedicado há um tempo à literatura recente no Brasil sobre envelhecimento LGBTQI+. E em muitas pesquisas e artigos, eu me deparo muito no contexto dessa narrativa do movimento do sair do armário e na terceira idade, na velhice, tem um retrocesso, na verdade, assim, de ter um movimento contrário, de, enfim, cada um com a sua trajetória, enfim, no seu contexto, mas de chegar no momento da velhice que a rede de apoio e afeto está fragilizada ou não foi construída, e muitas vezes a família, que por um dado momento abandonou, para acolher essa pessoa, então existe um movimento de você voltar, de você desconstruir tudo que você passou uma vida construindo. E é muito incrível ouvir na fala de vocês três que as três falas teve isso muito claro. Eu saí do armário, assim, e é incrível. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, claro, se tiver no contexto, né, das redes de afeto de vocês, de cada um, como ela é a relação com os pares, com os amigos, que chega num dado momento da vida, essa relação com a família, se tem esse movimento do volta para o armário, não. Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho. Obrigada. Vou passar aqui já, aproveitar. Pode ser? Posso fazer mais um, acho que pode juntar. Então, eu queria só dizer que eu estou muito, muito emocionado por estar numa mesa que fala sobre velhice LGBT e que, de fato, essas pessoas estão aqui. Não são só pesquisadores e estudiosos, né? E eu queria só falar sobre... Porque a Ana Beatriz falou um pouco sobre a questão da saúde, SUS... e eu, como homem trans, eu evito de ir ao médico sempre. E eu sei que em determinado momento eu vou ter que ir. E eu sei que eu não vou, ponto. E talvez eu passe a minha vida toda sem ir. E eu queria entender como é para vocês irem ao médico, se vocês já passaram por algum momento de preconceito, ou se vocês foram deslegitimados enquanto pessoas LGBT por estarem ali. É isso. Bom, deixa eu responder as duas juntas. Com relação a nós, pessoas trans, quando nós chegamos num patamar de se expor fisicamente, a família normalmente vira o rosto, ela pode não falar que não vai falar mais com você, ela simplesmente se afasta. Se você não a procura, eles não te procuram. No máximo que você tenha, é o queridinho dos netos, é a queridinha dos netos, não, dos sobrinhos, é a queridinha das sobrinhas, e assim você vai. E todo mundo se afasta, os amigos se afastam, eles se dão que a gente poderia falar, né? Dão uma de mané. Não tenho tempo, eu não tenho. Então, nós criamos uma segunda família, que são nossos pares idênticos. Então, nós vamos voltar a criar uma família com pessoas que se identificam com o nosso problema, com pessoas gays, com pessoas lésbicas, com pessoas do movimento T, com pessoas do movimento LGBT, com ativismo, né? Porque nós criamos uma segunda família nesse sentido, tá? Porque nós não conseguimos encontrar no nosso seio familiar e de amizade que nós construímos ao longo do tempo. Ainda mais, por exemplo, eu que há 30 anos eu era um menininho. Com 37 anos, eu era uma menininha. E eu várias vezes já encontrei pessoas na rua que falam, nossa, você mudou. Eu
Falei, mudei por quê? Que eu estou com a unha pintada, cabelo grande, batom, eu sou a mesma pessoa por dentro. Né? Então, infelizmente, as pessoas se afastam. Não dá para falar que não, se afastam. Com relação ao atendimento médico, eu vou falar sobre 2 viés. O meu nome de batismo é alemão, não tem tradução. É difícil escrita, então, quando eu vou em algum local e eu dou meu RG, que tem uma fotografia feminina, as pessoas não sabem nem como pronunciar meu nome. Então, eu não sinto problema. Eu sinto problema, sim, quando alguém me trata por senhor, porque nós temos que ver uma coisa que nós chamamos de ser passável ou não passável. Passável é aquela mulher trans ou homem trans que você olha para ele e você não consegue identificar ali um sexo biológico. No meu caso, infelizmente, dá para perceber o sexo biológico. Então, eu faço questão do uso do senhora. Então, quando me chamam de senhor, eu imponho o senhora. Então, eu não tenho problema do meu nome, do uso do meu nome social, que eu ainda não fiz alteração. Segundo, com relação ao nome social, realmente, depois de algumas normas do Ministério da Saúde, então, que haja um espaço dentro dos formulários na rede de atendimento para o uso do nome social. Mas mesmo que as pessoas coloquem lá o seu nome social, ainda tem o problema do atendimento usando o nome de batismo. Isso é ainda um problema horrível, que agora, a partir de maio desse ano, com a alteração da lei de registro de documentos públicos, né, as pessoas podem fazer a alteração dos nomes sem haver uma dificuldade maior. Então, isso está facilitando, porque muda o gênero e facilita também as pessoas de procurar emprego. Agora, com relação, apesar de ser homem trans, realmente existe uma necessidade de procurar o atendimento. É o que eu questionei agora há pouco. Nós temos um problema muito sério com relação a atendimento. O Estado não dá. Aqui em São Paulo, quem acaba dando esse atendimento seria necessariamente o CRT, onde eu sou conselheira gestora, na Rua Santa Cruz, que eles vão encaminhar para a Unifiesp. E lá na Unifiesp, que é o pessoal do Hospital São Paulo, eles têm 2 unidades que eles já estão fazendo um atendimento de retirada de mama e um pouco mais para frente eles fazem a retirada do útero também, né, para dar a caracterização da pessoa no sentido do homem trans, né? Bom, espero ter respondido. Que é para ela dizer assim, como a gente saiu do armário, como a gente é recebido, né? Foi recebido com a família, como eu já disse antes, como eu custei muito, mas a minha família, primeiramente, eu nunca comentei com meus pais. Bom, com a minha mãe, porque meu pai já era falecido. Quem comentou foi minha filha. Minha filha que comentou com a minha mãe. E aí, um dia, eu fiquei sabendo que ela falou, eu falei para a avó, porque que você tem uma companheira e tal. E aí eu perguntei, e ela? É importante eu ser feliz. A minha família sempre, eu não precisei ficar, olha, eu sou. Como sempre eu estava com a pessoa, né, uma mulher, então, mais ou menos, mas eu acredito que minha mãe, por debaixo dos panos, falava, olha, a Dora, né, tá lá com alguém, né. Até eu tenho uma coisa engraçada, assim, não é tão engraçado, mas depois passou, quando a minha mãe faleceu, eu já estava com a Silvia. E lá no velório, estava a Silvia, eu, meu ex-marido, porque ele gostava demais da minha mãe, e uma ex-companheira. Porque minha mãe é de Cruzeiro, né? Nascida lá em Cruzeiro, e vieram a família. E tinha uns primos que eles são lá carismáticos, aquela coisa toda, então acho que na boca deles eu estou na boca do inferno, né? E teve essa maldade de falar assim, nossa, agora acho que vai pegar fogo aqui no velório, a Dora e seus maridos, porque estava eu,
meu ex-marido e as duas companheiras. Uma era esse também e estava. Mas é porque minha mãe era tão agradável, sempre respeitou. Sempre respeitou, sempre. Então, agora, quanto a problema de saúde, assim, eu não sei te responder, porque eu vou no normal, né? Assim, sem troca de nada, mas assim, eu acho que como ela falou, de quando muitos querem trocar o sexo, aquela coisa toda, ou então, devido às doenças, né, que vão aí pelos caminhos, como são tratados. A gente sabe que é péssimo, né? A gente sabe que precisa muito, muito melhorar, mudar essa maneira de tratar. Aliás, quem é normal, se diz normal, né? Já não tem um bom tratamento, não tem quase médico, nem nada. Você imagina aqueles que precisam e têm uma necessidade, né? Que aí, esse daí acho que é complicado. Seu nome? Regina. Vou falar assim muito rápido, né? No dia que eu resolvi falar para minha família a respeito da minha homossexualidade, a reação do meu pai, né, como bom mineiro, vamos botar uma pedra nesse assunto, não vamos falar mais nada sobre esse assunto. E até hoje ninguém fala. De uma certa maneira, há um respeito deles para mim e deu para eles. Tanto que quando eu apresentei meu companheiro, que foi a única pessoa que eu apresentei, a família toda aceitou. Então foi assim. E para você, não vou dar um conselho, né? Mas eu vou dizer como profissional da área de saúde. Procura sim um médico, tá? Procura. Não se afaste pela questão de você ser isso ou ser aquilo. Você é um ser humano, tá? Procura um médico, sim, para você ser melhor orientado. Tá bom? Com relação a questões dos corpos que envelhecem, na verdade, a gente tem feito, dentro da Eternamente Sou, além do trabalho de acolhimento e visibilidade para essa população que vem envelhecendo, a gente tem desenvolvido, a gente tem notado, de acordo com as narrativas deles, nos encontros e, enfim, né, os atendimentos que a gente faz, que eles sentem muito uma necessidade, né, da informação e qualificação dos profissionais que atuam diretamente ou indiretamente com essas pessoas, sejam equipamentos de saúde, educação e tantos outros. E daí a gente, por meio da nossa equipe multidisciplinar, a gente tem desenvolvido alguns cursos e a ideia disso é conscientizar e sensibilizar esses profissionais. É fato que está havendo uma inversão da pirâmide, digamos assim, em que a taxa de natalidade ela vem diminuindo e, consequentemente, a população ela vem envelhecendo. E a gente precisa, obviamente, nos preocupar com isso, né? E dentro dessa população que vem envelhecendo, temos aí esses idosos LGBTs, a gente precisa, sim, não queremos, como muitas vêm nos criticando, né? Em tudo há-se uma crítica. Nós não queremos um atendimento melhor do que qualquer outro idoso, né? Mas nós queremos um atendimento adequado para que uma idosa trans, ao procurar um consultório médico, este médico saiba lidar com o corpo trans, né, e suas especificidades, né? Então, esse é um dos nossos grandes desafios e acreditamos que esses desafios eles possam sim ser superados, né? Podemos alcançar o maior número de profissionais, né? Como nós podemos, sei lá, talvez alcançar 2 ou 3 profissionais, mas que esses profissionais eles possam sim ser o diferencial na vida de alguma pessoa e que esse idoso ele possa então ter aí a sua velhice digna, né? E que sua identidade ela possa continuar ser mantida, né? Que ela não precise então passar por esse processo, né, do retrocesso e ter que voltar para dentro do armário para poder ele então ter esse atendimento e toda essa questão aí do acolhimento. Então, basicamente é isso, para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Acessem nossas redes sociais, acompanhem, né? Isso é muito importante. E uma das coisas também que a gente se preocupa bastante é a questão da intergeracionalidade.
e levar a conscientização para o público, não somente para a sociedade como um todo, mas para o LGBT de modo geral, é de que ele vai envelhecer um dia, né? E que hoje ele possa, hoje eu no meu auge dos 27, 28 anos, posso ter em consideração que qualquer direito e liberdade que nós temos hoje é graças a esses idosos que no passado deram a cara à tapa em prol desses espaços, desses direitos, né, que corremos-se um grande risco de se perder, mas que eles conquistaram. Hoje, basicamente, nós não precisamos fazer muito, né, porque nós estamos pegando aí tudo dado, né, de mãos beijadas, digamos assim.